Boa tarde. Hoje eu queria tratar da diferença entre aquela política que é feita com base em princípios e daquela política que é feita com base nas conveniências, nas circunstâncias, que sempre leva a esquerda pequeno-burguesa a ficar a reboque da burguesia. Vou começar tratando então do seguinte assunto. Sempre que se coloca o problema de um direito democrático que está sendo atacado, a esquerda pequeno-burguesa, ao invés de defender, coloca um obstáculo na frente, que é o caráter da pessoa que vai ser defendida, e, portanto, se ela merece ou não ser defendida. Se alguém é censurado, por exemplo, eles não colocam imediatamente a defesa da liberdade de expressão, mas antes analisam se a pessoa é de esquerda ou se era positivo o conteúdo que foi censurado e assim por diante. Não está em questão para eles a censura, mas o caráter de quem foi censurado, que leva a que eles, até no extremo, ignorem, neguem que haja censura ou, em alguns casos, até mesmo comemorem essa censura. Por isso, por exemplo, eles se sentem à vontade para defender a jogadora de vôlei Carol Solberg, que foi ameaçada de punição por ter gritado fora Bolsonaro. O que evidentemente está correto, mas não defendem, por outro lado, pessoas com cujo discurso eles não concordem, discurso ou atitude, né? Como foi o caso, por exemplo, de alguns anos atrás, de comediantes como foi o caso de Rafinha Bastos. Para a esquerda pequeno-burguesa, o que está em jogo não nesse caso, não é o princípio, né? Ou seja, a liberdade de expressão, mas a pessoa e o que ela falou. E é por isso que quando o nosso partido critica alguma arbitrariedade ou denuncia alguma arbitrariedade cometida contra alguma pessoa, a esquerda pequeno-burguesa acaba identificando essa crítica, que parte da defesa de um princípio, com a defesa da pessoa em questão. O PCO, no entanto, não defende pessoas, mas princípios. Se há um ataque à liberdade de expressão, a gente vai defender a vítima, seja ela de esquerda ou de direita, seja um jornal progressista ou seja mesmo o Estado de São Paulo. O que pode mudar é o objetivo, o sentido, o peso da censura, né? E, portanto, também a intensidade da crítica e da denúncia. Mas o princípio é o mesmo e tem que ser defendido. Foi, por exemplo, esse tipo de consideração que levou a esquerda pequeno-burguesa em bloco a apoiar a criminalização do racismo e da homofobia. Jogaram para o alto um princípio elementar da liberdade de expressão para defender que pessoas sejam punidas simplesmente por falarem coisas que eles não concordam, né? E dessa maneira abriram a porta para todo tipo de censura, consentindo e reafirmando o poder do Estado burguês sobre os direitos democráticos da população. O método de focalizar na pessoa é também um método da direita, e foi o que a direita fez no caso de João Alberto, que foi assassinado pelos seguranças do Carrefour. Como a direita é a favor do massacre que a polícia promove contra a população, eles procuraram justificar o assassinato de João Alberto. E, para justificar, usaram o fato de que ele tinha antecedentes criminais, o que, para eles, justificaria esse assassinato brutal que foi cometido. Ou seja, a direita é claramente contra o princípio de que os membros do aparato repressivo não podem matar pobres, negros, a título de que são criminosos, né? Eles são apenas contra que se mate a vítima, se a vítima for o chamado cidadão de bem, o que na linguagem deles significa branco e rico. E tem, evidentemente, quem fique intimidado por esse tipo de argumento, né, de que a vítima de um assassinato brutal pelo aparato repressivo tinha antecedentes criminais. Mas a questão colocada é se a polícia e as forças repressivas estão autorizadas ou não a matar as pessoas. Se não podem executar ninguém, não importa se a pessoa era um cidadão exemplar ou um criminoso. Não pode matar e pronto. E se a gente usa esse critério nesse caso, a gente também deve usar em outros casos.
E é importante ter clara essa questão, porque é justamente por essas brechas que a burguesia entra para impor a sua política. Eles sempre usam o pior, não o melhor dos casos, para violar determinados princípios, para aumentar a repressão e assim por diante. Quando eles querem impor penas mais duras, por exemplo, eles vão pegar os crimes mais escabrosos e não os mais, digamos, comuns ou corriqueiros para justificar esse aumento. Por isso que quando tem um crime que seja excepcionalmente brutal, ou, por exemplo, contra uma criança, que comove muito as pessoas, eles logo usam esses casos como um bom pretexto para justificar um aumento de penas, ou para justificar que se passe por cima dos direitos democráticos dos réus, porque assim, supostamente, a justiça poderia ser feita, né? E argumentam, inclusive, que esses tais direitos democráticos são um obstáculo para punir aquela pessoa. No Brasil, a campanha em torno da corrupção também foi usada dessa mesma maneira, né? Além de criar uma base para a realização do golpe de Estado, ela também acabou servindo para uma enorme restrição de direitos políticos das pessoas. Com leis como a ficha limpa, por exemplo, e uma série de restrições, como a gente viu agora na campanha eleitoral, e até mesmo uma intervenção muito grande do Estado nos partidos. Qualquer medida, nesse caso, estaria justificada porque a corrupção é um mal. E aí entra mais uma vez a falta de princípios da esquerda pequeno-burguesa. Um caso atual importante, que trata também da questão de princípios versus conveniência, é a perseguição, né, do ex-presidente Lula pela direita. Essa perseguição, ela é a síntese de tudo que o golpe e o regime estão tentando impor e representam nesse momento, que é uma verdadeira ditadura. Diante disso, não está em questão defender Lula por quem ele é ou pela política que ele defende, ou mesmo pela política que ele levou quando estava no governo. Quer dizer, não é uma defesa da pessoa Lula, né? A defesa do Lula contra a ditadura que está se impondo sobre o país é uma parte essencial da luta contra o regime político, que é um regime de arbítrio e de cassação dos direitos democráticos do povo. Não é preciso ser lulista, portanto, para defender Lula contra a direita. Simplesmente é preciso ter como princípio a defesa do povo trabalhador pobre e oprimido contra a burguesia e o imperialismo. Esses princípios não são levados em consideração pelas pessoas que se abstêm de tomar uma posição. Alguns buscam até mesmo se apoiar na perseguição de Lula para apoiar uma alternativa ou superação do lulopetismo por conveniência e em uníssono com a burguesia. Uma superação que seria feita, no caso, pela burguesia e pela direita, e não pelos trabalhadores e pela esquerda. E é dessa maneira que a burguesia, através de sua imprensa, procura manipular os casos, seja nos pequenos incidentes do dia a dia, seja nos grandes assuntos de interesse nacional, de modo a justificar a sua política. A classe operária também deve ter uma política e se guiar por essa política, né? Deve se guiar pelos seus princípios políticos e não por circunstâncias, porque fazer isso é justamente o caminho para ficar totalmente a reboque da burguesia.